Nesta altura de férias não há ou não deve haver qualquer desculpa para não ler. Lendo mais, lê melhor e, claro, descobre os livros da sua vida. Nós fomos conversar com Batista Bastos, que nos revelou qual o livro que lês. O livro da minha vida é uma biblioteca inteira. E eu tive fases da minha vida onde ficava fascinado com um autor, não é? E lia a obra, se possível, a obra toda dele. Hoje começo a pensar que eu a mim próprio me enganei muitas vezes, porque elegi como grandes escritores que o não eram. Não é? Agora, um dos grandes escritores, e este sim, um grande escritor, é o Carlos de Oliveira. Carlos de Oliveira é um homem que, para além da posição ética, ele ligava muito a questão ética à questão estética. E isso repara-se no texto dele, tanto na prosa como na poesia. Mas o Carlos de Oliveira era um tipo que tentou fazer a associação, digamos assim, entre o naturalismo de Eça de Queiroz e a linguagem, a estrutura verbal e o léxico camiliano. Não é? E penso que quase que chegou a essa meta. A prova é esta, entre outras coisas, entre outras provas que eu tenho, estas emendas que ele fez na Casa na Duna da passagem da segunda para a terceira edição, que é de facto é um trabalho que nós olhamos para isto e dizemos como é que é possível fazer isto. É um dos livros da minha vida, A Casa na Duna do Carlos de Oliveira. Mas foi também, aliás, vou-lhe contar um episódio. E há os livros dele eu gosto de todos, mas há um que eu também gosto particularmente, que é Uma Abelha na Chuva. E eu gostava tanto daquele livro que meti na cabeça do Fernando Lopes, que ele tinha de conhecer o Carlos de Oliveira, que era um homem muito reservado, e de filmar A Abelha na Chuva. E assim foi. Ele mais tarde filmou A Abelha na Chuva, Uma Abelha na Chuva. E assim foi, porque eu toda a vida insisti muito em que as pessoas lessem o Carlos de Oliveira, não só o Carlos de Oliveira. Escrevi muito sobre muitos camaradas meus de escrita, porque acho que isto é um diálogo emprestado que nós temos uns com os outros. É um diálogo que se pede, é emprestado, e há pessoas que nos influenciam mais, outras menos. É a história da decadência de uma família e da erosão, digamos, moral de uma aldeia. Que é, aliás, uma tese comum a toda a obra do Carlos de Oliveira, mesmo a obra poética. É a morte, é o precário da vida e é a decadência, a degenerescência das coisas, inexorável e inevitável. Mas, sobretudo, o que é preciso ler no Carlos de Oliveira é a grandeza do texto. É que não há, eu aliás penso que não se pode ser escritor ou aprendiz de escritor, ou jornalista ou aprendiz de jornalista sem ler o Carlos de Oliveira. E há um livro dele que é O Aprendiz de Feiticeiro, que é um livro de crónicas. Isso era de leitura obrigatória, sabe? Porque nos faz bem, obriga-nos a pensar um livro ou um texto jornalístico que não obriga as pessoas a pensar. Tem que ser necessariamente polémico neste sentido. Então não interessa escrever. Descubra a obra de Carlos de Oliveira. Leia mais e melhor. Até amanhã.
programa apoiado pelo Plano Nacional de Leitura.